Francisco, quantos anos você tem? Eu tenho 69. 69. Conta um pouquinho, Francisco, o que levou você a buscar a minha ajuda? O que estava acontecendo? Bom, eu tinha um trabalho que me exigia que eu andasse bastante, ficasse de pé há muito tempo, e começou a afetar os joelhos e os tornozelos, né? Uhum. E, e com o passar do tempo as coisas foram piorando e começou também a subir, os quadris também começaram a ter problemas, né? E foi indo, e eu ia médico, fazia exame, tirava radiografia, fazia todos os tipos de exames, sonografia, MRI, essas coisas todas, e nada, né? Toma remédio, Do toma. joelho, no caso, por causa do joelho? O joelho esquerdo e o quadril direito são os dois que era assim muito, muito, muito ruim. E, e por causa do quadril esquerdo, quadril direito, o joelho direito começou a ficar ruim. E por causa do, sabe, é uma coisa ou outra, mas o joelho esquerdo era muito ruim. Inclusive, eu tomei injeções de cortisona, porque eu tinha foi diagnosticado com um meniscus tear, né, na, na, na- no joelho. E aí foi, era pô, muito remédio, muita coisa. Eu não saía muito de casa, porque pelo fato de eu andar muito no trabalho, quando era final de semana para sair com a minha mulher, para a gente passear, uma coisa, eu falava, não, eu não quero andar, não estou em condição de ficar andando, né? E, e aí foi, as coisas foram acontecendo, e aí chegou uma hora que eu falei, quer saber, eu não posso mais ficar tomando esses remédios, que está acabando com o meu estômago, está acabando com um monte de coisa minha. Aí eu parei, aí eu resolvi enfrentar a dor. O médico tinha cogitado uma cirurgia na O época? médico cogitou fazer cirurgia no joelho, né? Hum. No joelho e tal. E eu não estava muito afim de fazer cirurgia. Eu queria, sabe, eu queria. Não é que eu não estava afim de fazer cirurgia, eu queria uma solução. Então, quando eu perguntei a ele, vai solucionar o problema? Ele falou, talvez sim, talvez não. Eu falei, porra, meu, então, né? Talvez sim, talvez não, então eu não quero. E as injeções vão resolver? Talvez sim, talvez não. Então, pelo talvez sim, talvez não, eu optei pelas injeções, que ela é menos invasiva, Uhum. certo? E de uma certa forma ajudou, porque foi acabando um pouco com aquela inflamação local que eu tinha no joelho. Mas o joelho sempre doendo, sempre doendo. E assim foi, né? Os anos foram passando, eu fui me conformando que eu tinha que, né, fazer pouca andada. E eu sempre gostei de andar, fazer caminhada, fazer trilha. Isso foi uma coisa que foi sempre desde criança, eu gostava muito. E eu vi que isso daí ia começar a piorar, porque eu falei, daqui a pouco eu vou estar começando a andar de bengala para poder me apoiar. E Já aí, estava andando mancando, né? já, eu era todo torto, eu andava meio torto, porque era o joelho e era o tornozelo. Então, às vezes, quando eu estava em crise, o pessoal até ria de mim, porque eu mancava do lado direito e mancava do lado esquerdo ao mesmo tempo, sabe? Assim, as duas coisas ao mesmo tempo, era meio até bizarro, né? Uhum. E aí foi. Aí um dia, a, a minha mulher, que eu não sou muito ligado nesse negócio de social media, essas coisas todas, né? Uhum. E aí a minha mulher que viu, não sei como ela viu, acho que ela viu no Facebook, ou alguma coisa assim, a sua coisa, ela passou para mim e falou: Olha, vê isso aí. Aí eu falei: Tá, deixa eu ver, vamos ver, vai. Aí eu li, aí eu escutei você falando as coisas maravilhosas, né? Eu falei: Ai, que delícia, né? Que coisa, né? Aí até eu falei para minha mulher: Você acha que vai funcionar? Não vai É golpe, funcionar. né? Você achou que ia ser um golpe, né? Isso é golpe, pô. Os cara tá, não vai funcionar. Tantos anos com essa dor, você acha que o cara em 21 dias, ele tá falando que em 21 dias ele vai resolver? Não vai. E, e aí ela me encheu tanto, né? Que aí eu falei, tá bom, eu vou fazer, vou entrar nesse programa e vamos ver o que acontece, né? E foi bem na época que eu estava para me aposentar, então eu falei, então agora eu tenho mais tempo para me dedicar melhor a isso daí. E aí comecei, e conforme os desafios foram acontecendo, os exercícios, não desafios, os exercícios foram acontecendo, eu comecei a sentir melhoras. Eu falei, opa, peraí, sabe? Eu não andava mais curvado, eu não mancava mais,
um filho, um dos meus filhos falou assim: pô, rapaz, você tá crescendo, tá de tênis de salto? O que tá acontecendo, né? E eu estava usando aquele tênis que você tinha recomendado, né? Falei, não, o que foi? Então, a sua postura tá melhor, você tá mais aberto, tá mais alto. Eu falei, legal, né? Comecei a ver um certo resultado, né? E aí foi indo, foi indo. É, em 21 dias, no desafio dos 21 dias, Seu primeiro desafio, você tinha acabado de entrar, a gente passou sim, uma semana conversando, organizando as coisas, e começamos o desafio de 21 dias, não foi o primeiro? exatamente, exatamente. Nesse primeiro desafio, eu já no final assim do desafio, quando nós fizemos a nossa última, o último dia, você fez uma entrevista com todo mundo, eu já não tinha dores no joelho, o joelho estava bom, os meus tornozelos que sempre foram fracos, assim, eu pisava uma folha de papel, o pé virava, né? Já estavam bem mais estáveis. E a única coisa que tinha, assim, bem pouquinho, era o quadril, mas eu estava vendo que estava, assim, diminuindo. Eu falei, tá, meio que brincando com a minha mulher, falei para você que ele não ia acabar com as minhas dores em 21 dias, né? Mas ela falou, tá bom. E aí eu, sabe, continuei no programa. Hoje eu não tenho mais dor. Hoje tá, assim, eu, claro, Perdeu quantas libras? No primeiro desafio você já perdeu, foram quantas libras? no primeiro, eu comecei o desafio, eu estava com 231 libras. Ah, Quando terminou, eu acho que eu estava em 215, assim, uma coisa assim. E hoje eu tô com 212. Quer dizer, eu dei uma afinada, eu não me, sabe, antes eu sentia que eu estava cheio. Aí uhum. foi afinando, 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 afinando. Aí agora eu percebi que eu dei uma certa afinada, mas ao mesmo tempo estou começando a ver definição. As pernas estão definidas, os braços estão definidos, aquele o que a gente chama de man boobs, né? Já está sumindo. Eu ponho a camiseta, já não fica aquela coisa assim para o pessoal falar, pô, né? E Então, com 69 anos, né? 69, e o pessoal me enche o saco, porque eu tenho muito pouco cabelo branco. Então o pessoal fala: não, você está pintando o cabelo, o que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo? Eu falo, não estou fazendo porra nenhuma, eu só estou fazendo exercício, é o que eu faço o dia inteiro, exercício. E aí vai, aí foi. Então, essa basicamente é a história. Então, com relação aos exercícios, eu procuro adotar uma rotina, né? Tanto o exercício como a preparação de comida, a comida, assim eu procuro. Claro, sempre, como você falou, sempre tem um dia ou outro, ou uma semana que você tá, ai meu Deus, mas que coisa, tem que fazer, tem que fazer. Tem época e tem alguns dias que eu não consigo fazer, por assim, não por minha preguiça, mas por condições da vida, né? Tem coisas que eu ainda estou fazendo, eu tenho um filho que está fazendo várias operações que ele sofreu um acidente, então ele teve problema de joelho, problema de clavícula tal, e quando ele melhorar, quero que ele entre no seu programa que é para, né? Mas no momento ele está, então eu tenho que levar ele pro VA, né? O Hospital dos Veteranos, e essas coisas todas. E a gente tá nessa. Então, como é de manhã, então às vezes eu perco aquela coisa. E nessas últimas 2 semanas eu me comprometi de ajudar o meu vizinho, um amigo e eu mesmo. Então, eu estou trabalhando no jardim da minha casa, ajudando um vizinho a fazer um deck e tô Aham, ajudando um legal. amigo meu a reformar a cozinha dele. Então, eu falei, pô, é Mas, muita pouco coisa. tempo atrás, isso daí seria impensável, hein, meu Ah, amigo? não Ó, que tinha legal. condição. E quando foi, acho que uns 2, 3 meses atrás, não, ano novo, no ano novo, outra coisa assim que também seria impensável. Eu fui para o Arizona, para Tucson, no Arizona, eu fui participar de uma andada, de uma trilha que teve lá, que anda assim no deserto de Sonora, né? Que a gente anda todo assim, dá quanto deu? Deu 20 milhas, né? Então nós andamos aqui lá. E não é uma coisinha plana assim, tem pedra, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Então você não. Falei, pô, há 3 meses, 4 meses atrás, não estaria fazendo, eu não estaria nem pensando nisso, porque não ia ter condição. Joelho, tornozelo, quadril, não ia ter. E no fim do ano eu consegui fazer essa trilha, né?
e por aí afora. O tempo sempre Francisco, melhora aqui, eu dou uma andada. agora, vamos lá, dá um conselho para o pessoal que, por exemplo, começou agora, que ainda pode estar meio assim, com preguiça, ou desanimado, ou às vezes com medo, alguma coisa assim. Que palavra, que conselho você daria para esse pessoal aí, passando pela sua própria experiência no programa? Olha, acredita, tá? Você, você tem que botar na sua cabeça que você tem que fazer todos os dias. Como nós já falamos, tem dia que é difícil, mas eu sempre me lembro de um livro que eu li que o cara falava assim: se, se você andou, sabe, 100 metros e está dizendo, pô, não consigo mais andar, você tem que se perguntar: eu consigo dar mais um passo? A resposta sempre vai ser sim, você consegue dar mais um passo. Se você falar não, isso aí é você, tá em você, não na capacidade. Então, eu vejo muito por isso. Se eu falo, hoje eu não quero fazer exercício, mas aí a culpa é minha, não é a culpa de mais ninguém, é minha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exercício. Aí eu vou e faço. Às vezes sai forçado, sai um pouco assim, não sai daquele jeito. No dia seguinte, eu tô 100%, tá? Sai bonito, a forma tá bonita, tá tudo legal. Mas o importante não é parar, porque parou, você começa a perder a vontade, começa a perder o gosto de fazer. Você tem que Exato. continuar, não importa. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho e tal. Eu acho isso difícil, assim, você ter que conciliar, principalmente quem está trabalhando, ter que conciliar esse tempo. Mas Dá para meu, dar um vale jeito, a não dá? pena, vale a Vale a pena. Estou pena. vendo as pessoas assim, porque de repente, quando você começar a ficar mais velho, você vai começar a sentir que, porra, se eu tivesse feito mais, hoje eu não estaria nessa situação. Hoje eu estou nessa situação porque eu realmente me dediquei naquela época e estou bem, e tô, sabe? Estou muito Exato. bem. Então, eu acho que no futuro paga e paga muito. E como você falou, os gastos médicos daqui para frente, né, dos 60, Uhum. 70, 80, começa a aumentar para a gente, certo? Exato. Porque você começa a gastar mais. Então, eu quero gastar com uma coisa que realmente, uma situação médica que realmente vale a pena, do que uma situação médica que fala, puta, se eu tivesse feito uma flexão de braço por dia, hoje eu não estaria aqui. Exatamente. Muito Entendeu? bom. Muito obrigado, meu amigo, compartilhar um pouquinho aí da sua história para encorajar a galera aí que tá começando, para eles verem que as pessoas, as entrevistas são reais lá do YouTube, que eu não pago ninguém. Deixa eu ver aqui mais alguém aqui, ó. Vamos ver. Marli, ô, Valeu. obrigado, Francisco. Cadê Marli? Deixa eu chamar a Marli para dar um oizinho aqui também. Marli tem uma história bem legal também. Marli, minha amiga, conta um pouquinho pra gente como que foi sua trajetória no início, o que estava acontecendo, o que você já tinha tentado e quantos anos você tem? Para começar já, quantos anos você tem? Oi, boa noite, Felipe. Eu tenho 60 anos. 60 anos. Vamos embora. Agora conta os problemas, o que estava acontecendo com você, Marli? Você falou, eu não, tem que procurar alguma ajuda. Olha, cintura para baixo, quadril, como o Francisco falou, joelhos. Eu fui para Nova York, quebrei meu pé esquerdo, e não estava mais conseguindo andar. De repente, uma manhã eu levantei e meu lado esquerdo travou. Eu não conseguia andar. E quando eu tentava me mover, dava assim, tipo umas fisgadas nas minhas costas. E eu tive que ir para emergência. Fui uma vez, fui duas vezes, fui três vezes. E na terceira vez eu não conseguia respirar. Problemas de coluna, inflamação no disco. Aí eu perguntava para o meu médico: qual é o disco que eu tenho inflamação? Ah, tem o disco, mas ele não falava qual era o disco. Aí eu mudei de médico, a mesma coisa, o médico não falava, você tem inflamação, tem desgaste, o teu joelho nós não podemos fazer operação, o teu pé foi quebrado, você tem que pegar o Works Comp. Você tem que tirar um mês, ficar em casa sem fazer nada disso. Mas como que eu vou ficar sem fazer nada se eu já tenho todas essas inflamações no meu corpo? Eu preciso fazer algo para mim tirar essas inflamações. Aí o meu médico disse: você não entende, você tem que parar de fazer o que você está fazendo, relaxar e depois pegar um outro médico, e daí nós vamos começar a fazer cirurgia. Primeiro do pé,
porque o teu osso está muito inflamado, depois do joelho direito, depois do joelho esquerdo e depois o quadril. Aí eu falei para meu marido, eu vou embora daqui de Maine, porque aqui é muito frio e as inflamações aumentam e eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Aí eu comecei a chorar e fui tocar piano. Fui no outro quarto, fui na outra Chique, a Marli sala. é chique. Vocês escutaram É. isso? Ela começou a chorar e foi tocar piano. Gente, chique é outro nível. Imagina, nossa, vou tocar um piano. Cara, olha o nível da pessoa, né? Vamos lá, vamos Aí fui continuar. tocar o piano lá, daí disse, eu quero aprender hoje Amazing Grace. Fui tocando Amazing Grace, veio o teu comercial. Aí eu disse, deixa eu escutar um pouquinho. Daí comecei a ouvir, né? Explicando, falando, aí tal. Daí comecei a pesquisar, fui pesquisar para ver se você, né? Porque eu trabalho em contabilidade, fui pesquisar se o cara é verdadeiro, né? É igual o Francisco, né? Golpe, né? Ou eu fiquei até às 11 da noite, isso foi às 8:30 da manhã, fiquei até às 11 da noite te pesquisando. Uhum. Aí vi alguns depoimentos, aí eu olhei se você realmente estava em New Jersey e tal, daí eu disse, eu vou tentar ligar para ele. Aí eu peguei e falei para meu marido, essa é a última chance, eu vou tentar. Mas você vai pagar esse dinheiro, porque você não sabe se vai funcionar, você já está devendo um monte, já tinha pago 5.000 de médicos e tal. Eu disse, se você quer que eu fique em Maine, eu vou tentar mais uma vez. Aí foi em novembro que eu me comuniquei com você e comecei a fazer. Só que as minhas inflamações, elas eram tão crônicas. Lembra que eu te falava, o meu lado direito, com 21 dias, ficou curado, mas o meu Quanto lado esquerdo, ibuprofeno não. que você tomava? Quantos ibuprofeno que você tomava por dia, que você tinha me falado? 800 Olha, miligramas? eu levantava de manhã, era 2. Ah, Aí eu tomava os meus, todos, turmeric, todos os remédios de inflamação que você pode imaginar, eu tomava, era uma mão cheia de ah, manhã, uma mão cheia à tarde, e todos os suplementos que você pode imaginar, caros, tá? Não é esse suplementinho de farmácia e pegar, não. Eu ia Whole Foods, gastava lá 300, 400 de suplemento por mês, mas uhum. todos para tirar a inflamação. Olha Nada. só. Ajudava, não vou te dizer que não ajudava, mas não curou, né? E como é que é o negócio de levantar da cadeira? Eu nem sei na entrevista. Ah, eu pegava um pauzinho, sabe Como é esses... que é? Como é que você levantava antes? Eu pegava o pauzinho, eu levantava assim para mim poder, porque eu não conseguia, não tinha força no quadril, entendeu? Uhum. Aí eu te disse, Felipe, eu estou fazendo, mas o meu lado esquerdo ainda tem um problema. Quando eu fui para a Alemanha, eu fui numa academia diferente que tinha, porque o nosso amigo, ele é tipo fisioterapeuta. Uhum. Aí ele disse assim, olha, o teu joelho, porque da última vez que eu fui, eu mostrei para ele, ele disse, nossa, o teu joelho está muito para dentro, foi que você me deu os exercícios específicos para isso. Uhum. Então, ele disse, aí eu fui agora, ele disse, olha, Maria, o teu joelho já voltou, assim, tipo, deu uma guinada de uns 40%. Uhum. Força mais, você não está forçando. Uhum. Aí eu disse, eu vou tentar fazer. Então, o que que eu faço? Eu coloco o relógio às 5:30, às 5:45. Aí coloco às 6h15 eu tenho que estar em pé. Se eu não levantar, meu marido me tira, né? Nós temos, né? Ele me faz levantar. Daí eu faço a postural. Aí eu vou fazer as outras coisas que eu tenho que fazer, depois eu faço os exercícios da academia. Os exercícios sem máquina. Mas agora indo para a academia, Felipe, em primeiro lugar eu quero te dizer uma coisa. Muito obrigada. Porque indo para a academia, eu tomei o Advil. Você disse, não toma, mas Felipe, você não entende. Eu não conseguia me mover. O meu marido teve que me tirar da cama, o meu corpo todo, do pescoço até o pé, porque eu fiz ao pé da letra. Eu Aham. fiquei 3 horas na academia, eu via o vídeo e É porque fiz foi a a primeira primeira vez que você semana. foi na academia, né? Exatamente, que eu fui para fazer porque fazia o quê? 2 anos que não ia mais, porque eu não tinha mais condições. É porque, pessoal, ela treinava em casa. Aí agora que ela É, tá aí sem dor, tá melhor, ela começou agora a ir na academia. E a semana foi a primeira vez que ela foi na academia. Aí usou os equipamentos lá, aí ela é, ficou toda dolorida, a dor boa, né? Do treino, do exercício, quando você é. faz. Aí ela me mandou mensagem, falou que tinha tomado um Advil por causa das dores nos pés. Eu falei, Marli, nunca mais faz um trem desse, né? Porque são dores que o seu corpo tá adaptando ao exercício e tudo mais, mas é a dorzinha boa. Ah, não, mas ontem eu estava fazendo exercício, daí eu olhei, né? Porque você falou, senta, você tem que medir no joelho, tem que bater ali na perna, tá? Eu fazendo.
tem uma divisão já no ombro, aqui tem uma divisão que eu não tinha. Aí eu olhei, eu falei para o Andrew assim, Andrew, olha, vem aqui atrás e olha ali, ó. Eu tenho um músculo agora, assim, sabe? Nessa parte aqui, ó, eu tenho um músculo, ele Aham. está ficando para frente. Aqui E- atrás eu tenho músculo. Na coxa, agora que comecei a ver a definição. Aham. E a barriga ainda tá assim, quase retinha também, mas eu não tenho Você falou dor. que vai pôr um piercing na barriga, né? Mari foi pôr um No piercing. verão, quando chegar o verão e a barriga ficar sarada, eu vou pôr um piercing. Ai, Idade não tem problema nenhum aqui. é Aí isso agora, deixa mesmo. eu te contar, Felipe, eu não tenho dores nenhuma, nem no joelho, no pé, no quadril esquerdo, que eu pensei, eu vou ter que, né? Porque quando eu fui no médico, sabe o que que ele fazia? Ele pegava esse dedo aqui, ele apertava bem no osso e Uhum. doía. Aí eu faço agora o que o médico fazia, não tenho absolutamente nada. Ontem, pela primeira vez, eu fui caminhar, porque no Y, na parte de cima, tem uma pista enorme. Eu fui Uhum. caminhar, caminhei, deu aquela vontadezinha de correr. Eu disse, eu vou tentar, mas eu tenho medo do meu pé. Eu dei 10 voltas, Felipe, bem Uau. devagarzinho. Dei Aham. corridinha. Eu disse, eu não vou correr muito, porque eu vou esperar ele falar, você pode correr agora, né? Mas eu ainda Aham. não estou fit para Sim. correr como eu corria. Porque no passado eu era atleta, eu nadei e eu corria, fazia, jogava vôlei. Então agora eu quero começar aos poucos novamente, mas até a minha pele, até o meu pescoço já está modificando. Então, olha, só vou te dizer uma coisa: realmente a alimentação muda as inflamações. A minha mente, eu nunca tive tão sharp como está a minha mente no momento. Então, mente, corpo, pele, inclusive, eu estava fazendo limpeza de pele, por isso que eu estou com isso aqui no cabelo, né? Porque agora a coroa aqui quer ficar linda, né? Então, Agora, olha, Marli, ah, agora dá um conselho pro pessoal que está começando. Vamos lá. O que que você olha, acha que é o mais importante de tudo que você passou, os problemas que você enfrentou, os resultados que você teve? O que que você poderia falar? olha, o que eu posso dizer é o seguinte: tem que te ouvir, tem que prestar atenção no que você, Gostei. tem que prestar atenção no que você fala. Tem que seguir os exercícios, não é só olhar metade, não, tem que olhar. Aí você tem, eu fico na frente do espelho. Eu comprei um espelho do meu tamanho, coloquei na entrada, onde tem os meus pesos ali. Aí agora vê, agora já estou com 15 quilos, agora já estou indo para 20. Já estou levantando de 20. Comprei um ontem, amanhã vou começar. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: é difícil fazer o exercício e levantar de manhã? É. É difícil você tirar o pãozinho, é difícil tirar o chocolatinho da tarde? É. Porque eu sou um chocolatinho à tarde, para mim, depois do almoço, é maravilhoso. Não como, eu como uma fatia de laranja agora. Uhum, ótimo. Como um pedacinho de abacaxi. Mas se seguir exatamente o que você fala, olha, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 5 meses eu sou uma mulher nova. Que Eu legal. realmente, eu posso dizer assim, ó, eu saio, eu vejo as pessoas, eu não tenho mais aquela tristeza que eu tinha no peito, porque Uau. aquela dor que eu sentia me fazia ser uma pessoa infeliz. Não infeliz no sentido, Sim, entendeu? Mas eu me sentia triste internamente. Hoje sim. em dia, eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu tenho planos, eu planejo, já vamos agora fazer o downsize da nossa casa. Aham, Porque eu tenho a minha casa em Santa Catarina, na costa, na praia, então agora é legal. assim, olha, janeiro, fevereiro, março em Santa Catarina, e depois Ah, eu vou ficar aqui. Então, quer dizer, planos, mas tem e- que te escutar. Se não te escutar, olha aqui, ó. Comprei o óculos, veio meio grande, mas agora eu vou ficar com esse para e ficar em casa. Olha só, tô parecendo uma vespa com esse aqui, né? Mas agora eu vou comprar um menor para mim, se eu sair, for para algum lugar, algum hotel, alguma coisa, para usar um óculos melhor. Mas deu 5h15, 5h30, eu já coloco o óculos. E a uhum. água, olha aqui, ó, ainda não terminei. Comprei 6 desse aqui, que tem a quantidade da água, tá na geladeira, eu vou tomando. Falta esse para mim terminar a cota do dia. A hidratação é importantíssima. Então, as verduras, a alimentação para tirar. Se não comer direito, a inflamação não vai embora. Exatamente. Então, olha,
água, alimentação e os exercícios. Tem dias que eu não consigo fazer os dois. Uhum, Mas, olha aqui, a minha elétrica está aqui atrás, olha, está aqui, ó, uhum, minha máquina, né? sim. Quando eu estou gerando os relatórios que eu trabalho aqui no meu escritório, eu estou esperando aqui na máquina. Então, eu faço, eu não Isso. posso caminhar, porque você sabe que aqui tem muita neve em Maine. Mas eu tenho a máquina aqui e eu tenho a minha pelotão ali na outra sala. Então, eu fico alternando durante o dia. Quando eu faço alguma coisa aqui, eu corro lá e tal. E eu tenho horário de almoço. Meu horário de almoço não é de almoço, é de exercício. Eu faço 30 minutos de exercício, que é o exercício sem máquina que eu fazia. Aham. Agora eu vou para academia. Um dia às 6 da manhã, 6h30 eu chego lá, e um dia às 5 da tarde, porque daí meu filho e meu marido vão juntos. E eu faço 4 dias de academia e faço uma postural de manhã e E ainda escuta o faço outro Felipe, né? exercício. O que eu mais gostei de você falar é falar só escuta o Escutar, Felipe. tem que Nossa, escutar o Felipe. O número um é fazer o que você fala e seguir os teus ótimo. conselhos. Se não seguir, infelizmente não vai funcionar. Então, olha, das profundezas do meu coração, muito obrigada. Ah, que legal, parabéns para você, Marli. Obrigada. Muito bom. Cadê Malu? Maria Lúcia. Maria Lúcia também é uma outra guerreira com uma história muito legal. Olha pra você ver, ela tá voltando agora de Manhattan, acorda cedo, trabalha o dia inteiro, vai cedinho para academia. Tá aí no meio do metrô, ô Maria? Que legal. Maria, quantos anos você tem para começar? A idade? 63 e quase meio. Só tem uns novinhos aqui, viu? 63. Você trabalha com o que há quanto tempo? Há 38 anos. 38 anos cuidando de casa, organização, limpeza, de tudo? Limpeza. Hoje eu limpei 14 janelas. Nossa, olha só. Eu, Maria, até ia, conta, eu ia levar você e o Jefferson para limpar. De tanto que eu tô com minhas pernas e meus braços doendo de academia. Maria, conta pro pessoal o que que você já passou? Quais cirurgias você já Então, fez antes de me conhecer? O que que foi? eu operei os dois joelhos. Eu operei um joelho e 6 meses depois eu tive que operar o outro joelho. Por quê? Qual foi o E, motivo? A lesão no joelho? O que que aconteceu? menisco nos dois joelhos, menisco estourado. Uhum. Mas a minha crise foi tão forte que eu fui para emergência as 2 vezes, fiquei mobilizada. O segundo joelho eu fiquei 3 dias mobilizada. Uhum. De tanta dor, eu não dava conta de mexer. Para o médico me examinar, e teve que dar uma injeção para tirar a dor, e eu ficar 2 horas esperando. Olha só. Conta como é Foi que foi o processo lá, que é porque a Maria é aquele exemplo que a gente conversa muito, pessoal, do sistema da doença, né? Conta para eles como é que foi o negócio de ir no médico, aí é remédio, injeção, depois é Não, não, fisioterapia, até sim, chegar na na cirurgia. cirurgia. Mas primeiro fui e ele deu a injeção, né? Não, primeiro mandou fisioterapia. Aí Uhum. depois a injeção. Isso. Depois fisioterapia novamente, depois a cirurgia. E Seguiu o caminhozinho. o segundo joelho, a mesma coisa, teve injeção, aquela corticoide, né? E Aham. aí ficava bom um tempinho, depois voltava, aí voltou de novo, aí teve que se fazer cirurgia. E o médico falou para mim que meu joelho, no máximo 10 anos, tinha que colocar prótese. Uhum. Aí você colocou. Não, coloquei prótese não. Não, você fez primeiro a cirurgia em um, aí depois o outro foi ficando. 6 meses no outro. Isso, depois operou o outro joelho. Depois operou outro joelho. Isso já tem 12 anos de joelho, né? E Exato. quando eu conheci você, né, foi quando eu operei, que eu fiz uma cirurgia grande há um ano e meio Uhum. atrás, na barriga. Isso. Ah, só, só um pouquinho, eu tô entrando no táxi ali. Aham. Aí, foi quando eu te conheci que fez a cirurgia. Aí eu chegava na academia e demorou uns 6 meses para começar a fazer os exercícios de medo que eu tinha. Você tinha medo, né? Mas com razão, né? Você já tinha É. operado 2 vezes, né? Já tinha passado por muita coisa. Aí, quando você fez o seu primeiro desafio dos 21 dias, quais resultados que você já teve? Você lembra quando a gente Aí, gravou a entrevista? parei de tomar remédio de colesterol, que eu Colesterol tomava há melhorou. 4 anos, eu tomava remédio de colesterol, parei de tomar. Aham. E antes do desafio, eu ia fazer massagem, a menina falava assim, nossa, você tá muito inchada. Uhum. E tá, não sei o quê. Aí quando eu fiz o primeiro desafio, a primeira coisa, eu parei de tomar o remédio sozinha antes de ir no médico.
porque eu já senti que eu estava bem, que eu estava desinchada. Aí, quando eu cheguei no médico, ele falou assim, nossos exames estão muito bons. Que tal a gente parar com remédio por 3 meses? Isso já tem quase um ano. Porque o primeiro desafio tem quase um ano. Exato. Uns Isso. 8 meses já tem, acho que tem uns 8 meses. Aham, isso. Acho que foi em julho que você fez o primeiro. E o seu pé? O que acontecia com o seu pé antes de você começar? Como é que Ah, ficava? o meu pé, eu tinha dor no pé e eu usava palmilha. Já tinha ido no médico também para tentar resolver o problema no Tinha pé? ido médico e ele receitou as palmilhas. Gastou quanto dinheiro no médico para De as palmilha? palmilhas? É. 270 e poucos cada uma. E resolvia alguma coisa? Nada. Nada. Como é que ficava o seu pé quando você voltava agora, igual você está voltando de noite do trabalho? Você tinha que fazer o quê que você me falou? Que às vezes, porque no verão que eu ia trabalhar de sapato de chinelinho, aí eu tinha que puxar minha perna para entrar no carro, porque eu não aguentava a dor O pé ruim, que né? doía. É. Começou a usar sapatinho, usou alguma palmilha? Precisou de alguma palmilha? Eu usei palmilha. Mas depois Aí, com o sapatinho, com qual? Com o. com o que eu indiquei. Não, nunca mais. Aí Agora tirou a palmilha, né? Só no sapatinho. tirei a palmilha e você falou para mim assim, que era para usar um pouco, né? 2 horas por dia, né? Isso. Primeiro dia eu já fui com ele para amarrar, eu trabalhei o dia inteiro e não senti dor. É isso aí. O melhorou o intestino, voltou a funcionar melhor também, né? Tudo, Parou. intestino melhor. Ah, não, você lembra que eu tomava laxante? Exatamente. Isso. Aí seguiu Não, direitinho. foi muita coisa, porque eu esqueci, laxante que eu tomava, era a palmilha que eu usava, Exato. era o medo que eu tinha de fazer exercício. E agora você vai chegar na sua casa mais ou menos umas quase 10 horas da noite. E amanhã que horas que você vai acordar? Na manhã eu vou acordar às 5h30. Quantos anos você tem mesmo? Eu esqueci. Vai fazer 63 e meio. Não, que eu tô vendo a cara de uns novinhos aqui, preguiçosos aqui, ó. Eu tô vendo a cara de uns novinhos aqui meio preguiçoso. Aí esqueci. O que você fez o dia inteiro? Você ficou o quê? No salão? Você ficou, foi no spa, não foi? O que você fez o Foi. dia inteiro? No 14 spa? janelas, 14 janelas me limpar. O dia inteiro, né? É, e amanhã vai pôr o spa novamente, né? Vai ficar no spa de Amanhã eu novo. vou para outro spa. Amanhã eu vou para 2 spas diferentes. É, não, pois é, que eu tô vendo a cara dos novinhos aqui, sabe? Pessoal que tá. Mas é isso aí, Maria, muito bom. Parabéns aí pelos seus resultados. Muito bom você compartilhar a sua história. Você também é uma super guerreira aí, né? A realidade trabalha pra caramba, né? Como grande parte de todo mundo tá aqui. Tem gente que nasceu virado pra lua. A Marli, ela toca piano. O que a gente vai falar pessoa que toca piano? Tô brincando, ela trabalha muito também, né, Marli? Marli é chique, pessoa culta. Um dia eu vou falar assim, eu toco piano, né? Mas a realidade é que não é fácil, né? De todo mundo. Então, você conseguir conciliar, porque eu estou chamando vocês que já participaram do desafio, né, já passaram, porque algumas pessoas estão começando a passar aqui, para vocês estar mostrando um pouquinho, né, do que foi a realidade de vocês, para quem está começando novamente a se inspirar, se motivar. Muito obrigado, viu, Malu, por ter compartilhado aí. Deixa eu ver aqui, chamar a Socorro aqui rapidinho aqui. Dá um tchauzinho para me te ver, Socorro, cadê? Aí. Ô, Maria Lúcia, antes de eu chamar Socorro, dá um conselho pro pessoal aí agora também. Para não desanimar, porque eu sempre falo, sabe, Felipe? O Uhum, cuidar hoje, academia, alimentação, é economizar, é a nossa economia para o futuro. uhum. Isso, É economia para o futuro, exatamente. Muito bom, é isso mesmo. né? E fala para escutar o Felipe também. Ah, escuta o Felipe. Não, tem que escutar o Felipe. Isso. O Felipe Oh, chegar e falar assim, não, eu falo assim, eu vou pegar um pezinho de 10. Não, não, você pode pegar o de 12. Eu, ai, é meu isso Deus do aí. céu. Ok, obrigado, viu, Mari? Tá Parabéns. joia. Valeu. Tchau. Socorro, minha amiga, tchauzinho. Cadê a Socorro? Socorro viaja muito. Cadê Já vou viajar amanhã. Socorro, fisioterapeuta, gente boa também. Socorro, quantos anos você tem? Aqui a gente é só na pergunta indiscreta, já vamos pela idade. Não, não tem problema. Eu tenho 64 anos e vou completar 65 em setembro. Aê, mais uma Quase novinha aqui. 65.
Socorro que também é fisioterapeuta, Socorro conta pra... Epidemiologista. Eita, ela é chique toda, mulher estudada, é outro nível. Socorro, conta para o pessoal quais problemas, né, que você passou, um pouquinho da sua história, assim, de maneira resumida para a gente, por favor. Eu tive um problema desde 2011 no meu tornozelo. Eu tinha um tornozelo muito, muito inflamado. Eu fiz uma cirurgia em 2011 e só que não resolveu. Eu continuei tendo esse inchaço e dores. Eu tinha dores insuportáveis. E por conta das dores no tornozelo, eu não conseguia andar. Aí a gente vai claudicando, né? Vai mancando, como a gente fala e aí vai desalinhando toda a estrutura, né? Fui ficando com o joelho, com problema, o quadril, então tudo vai saindo, né, de linha, vai desalinhando, e Isso. aí chega uma hora que você não consegue mais fazer nada, né? Porque acho que a pior coisa, todo mundo aqui que sabe, todo mundo está aqui por conta de dor, sabe que ninguém consegue viver com dor, né? Ninguém suporta dor, a gente suporta qualquer coisa, né? Menos a dor. Então, aí foi quando eu já tinha tentado de tudo também, já fiz acupuntura, já fiz tudo que você puder imaginar, O médico quiropraxia. disse que era para você fazer o quê? Para você acostumar com a dor? Eu Não, não entendi. então, a última vez que eu fui num médico lá no Brasil, porque eu sempre estava indo, né? Que eu tinha sempre, meu tornozelo estava muito, era sempre inflamado. E, por último, ainda tive fascite plantar, né? No começo do ano passado, eu tive fascite plantar, fiquei 4 meses andando na ponta do pé, né? Então, eu fui num médico lá, no ortopedista, e ele me disse: não, você não tem mais jeito, então agora é acostumar com a dor. Quando você tiver dor, você toma um remédio e passa, mas seu caso não tem mais jeito, né? Então, eu até fiquei assim, meu Deus, eu não acredito, eu ainda sou tão nova, né? Aí, então, Felipe, eu vi você, né, aparecendo no Instagram, e aí eu resolvi tentar, até como eu disse, eu sou fisioterapeuta, o que você falava, eu via que fazia sentido, que tinha todo, né, aquela coisa lá que vai que dá certo. E aí eu tentei, comecei a fazer o como é que chama? Primeiro O desafio. desafio, o desafio, né, dos 21 dias e tal, e parece assim, todo mundo sabe, né, mas parece assim mentira, mas desaparece as dores, desinflama o corpo. Eu disse, olha, é tão engraçado que agora eu não consigo mais comer nada que inflame meu corpo. Eu continuo, né, eu comecei em setembro do ano passado, você Sim, lembra? é. E eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo tomando minha água morna, que eu adoro, com limão, eu adoro, tomo meu café, tenho o Perdeu meu. quantas libras? Nos Eu primeiros agora 21 dias. tô, Não, não, só eu nos primeiros tô com 21 dias. eu acordo com 155 libras, que Aham. são 70 quilos, Uhum. e eu tava com 80 quilos, eu pesava 176 libras, né? Uhum. E aí, com essa coisa de não come isso, não come aquilo, não come isso, não come aquilo, eu diminuí meu peso, amei, adorei, foi a coisa que eu mais gostei. Eu Aham. chego na academia agora, todo mundo fica assim: nossa, Socorro, você tá tão bem, nossa, o que que você fez? E todo mundo, porque como tá nessa onda do Monjaro, Aham. todo mundo acha que eu tô tomando Monjaro, porque assim, Exato. ai, santo Monjaro. Não é verdade? Eu não Uhum. sei se acontece isso com vocês, porque Sim. assim, como a gente perde peso, e é assim, e foi rápido, né, que eu perdi peso e continuo mantendo, né, meu peso, e aí fica todo mundo, e aí eu vou falar, não, eu tirei muitos alimentos que inflamavam meu corpo, hoje eu não tenho mais dor e tal, tal. E todo mundo fica admirado, né? Porque, assim, na verdade, o povo hoje só quer saber de vou parar de comer por conta de Monjaro e não sei o quê, mas não pensa nas consequências. Porque eu acho que, assim, o que nós estamos fazendo uma coisa que é saudável. A gente está
deixando de ingerir alimentos que fazem mal à nossa saúde, que hoje eu já não. Às vezes, ai, bolo, uma amiga minha hoje falou, ai, vamos lá em casa, a gente vai com bolo. Eu disse, não, não como mais bolo, não como mais bolo, Boa. né? Então, assim, Felipe, você vê, eu fui para O seu Itália, pé lá, o tornozelo, né? Que você andava, tinha que andar na ponta do pé, te na atrapalhava. Você, ponta do acho que você me pé. contou que foi em uma viagem que você atrapalhou, que você não conseguia andar Fui para direito. Itália e aí cheguei, não conseguia, quase que eu não consigo nem chegar no avião, porque assim, eu estava sentindo uma dor tão grande, tão forte, que eu não conseguia mais nem andar para chegar dentro do avião, de tão grande que eu estava com dor. E assim, foi quando eu decidi, né? Foi quando eu cheguei que eu decidi, não, eu tenho que fazer alguma coisa, e eu achei você, graças a Deus, né? Porque eu também hoje. Ele fala assim: olha, não. é, tudo que você fala, a gente tem que realmente tem que escutar e tem que fazer, né? Porque a gente sabe que é para o nosso bem, né? Às vezes só ele diz assim: ah, quando você viajar, É, vai, compra um membership. Eu disse, não, Felipe, minha viagem é totalmente diferente das suas. Eu passo o dia todo andando. Imagina, hoje eu ando, eu fui agora, passei 3 semanas na Itália. De novo, fui para Legarda, Lecom, fui com minha família. E assim, andei de bicicleta, andei. Eu não senti um pingo de dor. E olha que eu comia massa todo dia, só que a massa aham, da Itália é totalmente diferente da nossa, que não tem a mistura. E aí, isso. lógico, quando eu chego aqui, aí eu paro de comer. Aqui eu não como massa, eu não como, né? Uma vez na vida e outra na morte. É aquilo que eu Isso. como, Isso. né? Então, assim, eu continuo fazendo minha dieta, meus exercícios, mesmo quando eles dizem assim, ah, você tem que comprar um membership. Olha, eu não sou que nem você, né? Que tá ali todo dia na academia. É que a Mas eu viagem é ando muito. Eu muito, eu falei, sou uma não, pessoa quando muito você. ativa. É que é viagem demais, gente. Seu pai, eu falei, não, quando você viajar, você tem que. Fica 2 semanas, tem que fazer um membership na academia, né? A Aí gente eu vai vou viajar conversar. amanhã, vou para Cancún, mas olha, aí eu vou ficar lá no sol, pegando sol. Não vou comer muito all inclusive, mas não vou comer só o que eu posso comer. Então assim, hoje eu tô toda certinha, Legal. gosto de fazer. Mas Você, por quê? pessoal. Porque, poxa, deu um trabalho danado, né, pra Exato. gente chegar no que chegou e hoje realmente E o foi uma grande Francisco Matos é da transformação. minha turma, né, Ele é. Francisco? É. Eu me lembro, eu tô vendo aqui o Francisco. Francisco E da foi minha uma grande turma. transformação que você teve, vários aqui já tiveram em relação ao É, corpo. Pessoal, mas vocês que me acompanham, vocês percebem que eu não sou de ficar postando foto de ninguém antes e depois, né? O meu foco aqui é na saúde, eu não gosto dessa exposição do corpo nem nada. Raramente, quando eu quero explicar algum assunto, alguma coisa, eu peço às vezes autorização a algum aluno, se a pessoa quiser, mas assim, a Socorro deu uma super transformação no corpo dela, Francisco, todo mundo aqui participou, o corpo mudou assim drasticamente. Agora, é. Socorro, dá também um conselho aí pro pessoal, de acordo com a sua experiência, além do que você vai falar para escutar eu, que esse tem que falar, né? Qual Não, mais? mas é exatamente isso que eu vou dizer. A gente tem que seguir o que o Felipe fala, porque o que ele fala é verdade. Então, assim, se tem que fazer a corra lá de 21 dias, faça. Continuem não comendo alimentos food map, Inflamatório. né? Isso, O food isso. map. Uhum. Façam tudo direitinho, continue. É tanto que eu falei para ele, eu quero continuar no seu grupo, não foi? Isso. Eu não tenho mais dores, eu Já tá agora recuperei. outra coisa, né? Já não tá mais preocupado com Então, dor. agora eu continuo, eu fui embora, meus exercícios, alimentação, para eu saber se eu estou ainda fazendo tudo direitinho, porque eu quero seguir, porque assim, foi uma coisa que eu vi que deu certo. Porque, olha, eu passei a minha vida toda em academia, minha vida toda. Uhum. E eu nunca consegui os resultados que eu consegui agora, porque eu já disse, não adianta ir para academia e se alimentar errado. A Exato. alimentação é o principal. Se a gente comer, se alimentar errado, se a gente não fizer os exercícios e não tiver uma boa alimentação, não adianta. Foi o que a menina diz. É a hidratação, que é outra coisa importantíssima. É o dia todinho aqui com esse copão assim. É Uhum. hidratação, é, é alimentação, né? Uhum. E exercícios. Para mim,
tudo isso aí funciona, tem funcionado e eu não quero parar de. Eu tô com 70 quilos, viu? É isso aí, eu Tu quero lembra ganhar que eu disse que eu dobro. queria chegar? Eu dizia assim, eu quero chegar pelo menos a 1,60. Aí Sim. eu não, hoje eu olho e eu dizia assim, não, minha meta hoje é 1,55, que é os meus 70 quilos, né? E eu Aham. acordo todo dia, subo de manhã e de noite, que de noite eu vou ver quanto que eu ganhei de pounds, né? Com o que eu comi, porque é para poder ir Controlando. maneirando, entendeu? Então eu controlo todo dia. Me pese de manhã, aí eu vejo, aí me pese de noite, eu digo, opa, amanhã já não pode comer muito. Então, mas eu como muita proteína, como o carboidrato bom, só o carboidrato bom, eu como muita batata doce, eu como muita macaxeira, que é yuca, né, aqui. Sim. Aprendi a fazer um escondidinho, gente. Eu não sei se vocês conhecem, né? Que eu sou nordestina. Um escondidinho de carne de sol, que é macaxeira com carne de sol. Olha, a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí eu posso comer, não muito, Hum, né? Como na quantidade certa. Isso. Até agora estou Muito amando. bom. Parabéns, obrigado por E, compartilhar. e o que eu falo é exatamente isso. Continuem, pode acreditar que vocês vão conseguir também. E Todo faz seguir mundo. tudo, né? Seguir tudo direitinho. É assim, pessoal. Por exemplo, a gente não É, precisa de saber como que funciona um avião para a gente andar no avião. Tem muitas orientações que eu passo aqui para vocês. Você não precisa se preocupar, saber com profundidade aquilo. Se você quiser, pode saber também, pesquisar mais tudo mais, mas você tem que focar mais na execução para você ter os resultados. Que os pequenos detalhes que quem já teve resultado que fez a diferença é justamente seguir, né? Toma ali o banho mais frio, vai lá o separador de dedo, o tênis, né? Os treinos na frequência direitinho, é um conjunto das coisas, o alimento que não inflama, tudo isso não é uma coisa só, não é? Então, isso que vai fazer a exato. diferença. Agora, deixa eu ver quem está aqui mais, deixa eu ver. E Ó, Valdete? então desculpa Aham, aí. pode Eu vou falar. só te pedir para poder sair um pouco, Vai porque eu tenho viajar, né? ainda, eu ainda tenho que terminar aqui de fazer minhas coisas e tenho que ir para a casa do namorado, que eu vou dormir lá para poder amanhã cedinho a gente ir para o aeroporto, tá bom? Vai lá, boa viagem, vai com Deus, viu? Aproveita, minha Pois um amiga. beijo para todo mundo, boa noite e fiquem firmes que vocês vão conseguir também, É tá isso aí. bom? Valeu. Tá bom, tchau, tchau, Felipe. Tchauzinho, vai com Deus. E Valdete tem uma história legal que é quase desistiu, gente. Ela foi assim, tava indo, nossa, eu não vou dar conta porque eu já estou fazendo muita coisa. Aí foi lá, nossa, será que tem como voltar atrás? Será que tem como desistir? Tô tirando você aí do mudo, e Valdete, para deixar você falar. Vai precisar aparecer aí para você na sua tela, um botãozinho para você sair do mudo. Aí, pronto. Ok. E Valdete, quantos anos você tem? Já começa assim, com a pergunta indiscreta. Vamos lá. 53. Mais uma novinha aí, 53. E Valdete, conta pro pessoal que o negócio você queria desistir. Você falou, não vou dar conta de fazer, trabalho, tal, não sei o quê, tem como voltar atrás. Vamos lá, conta um pouquinho dessa história. Foi bem complicado, viu, Felipe, me convencer a entrar no seu programa. Mas é porque, como eu disse, a minha rotina é muito grande, né? Eu já Uhum, acordava às 4 da manhã, às 4:30 da manhã para ir para academia. E uhum. de lá já passava em casa, tomava um banho rapidinho e ia para o trabalho, chegava depois de 5, 6. Então era bem corrido. Mas aí, com o seu método, né, graças a Deus, me convenceram e eu apostei e quis entrar. Comecei a acordar às 4 horas da manhã e pronto, e deu certo. Mas depois, né, que você entrou, você queria desistir, você queria sair, não Eu queria? queria desistir, porque eu Queria pensei desistir? assim, falei, meu Deus, eu não vou saber fazer, eu não vou saber mexer no aplicativo, eu Foi. não vou ter tempo para poder fazer, vou estar pagando esse dinheiro, não vou conseguir o resultado, aí eu vou querer sair. Aí eu perguntei, olha, se eu não conseguir fazer tudo, vocês me devolvem o dinheiro? Aí você disse, sim, devolvo. Aí entrou o Luiz, não, mas a gente vai ajudar você, Valdete, vamos tentar. E E- Felipe foi, Mas conta olha, a pra gente um melhor pouco os coisa. problemas que você tinha, o que estava acontecendo com Então, há você? 3 anos atrás, eu tinha machucado meu joelho. E nas idas e vindas ao médico, até que enfim me indicaram, né, para o ortopedista. Mas antes disso, me passaram muito remédio, diclofenaco de sódio, ibuprofeno, meloxicam.
um monte de coisas. Uhum. Você trabalha com o quê? Com house cleaning, sou house cleaner. Então, seu joelho começou a doer, você primeiro foi no médico lá geral, aí depois Sim. passando remédio para você, até chegar um ponto que ele já não estava solucionando, remédio, aí mandou para o especialista, foi isso? Isso, aí fui pro ortopedista. Uhum. E daí fiz o raio-x e deu que eu tinha rompido o menisco, né? Tava com desgaste na cartilagem e artrose. Uhum. Então, daí, vamos fazer a ressonância. Fui e fiz a ressonância. Aí, daí, voltei. Aí, falou, olha, o resultado é o seguinte, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, porque o seu caso vai ser preciso ser feito uma cirurgia. E daí eu falei, meu Deus, mas como que vai ser isso? Aí ele falou, olha, é de 2 a 3 meses de repouso. Eu falei, nossa, não vai ser possível eu fazer isso agora. Aí falei, mas não tem outro jeito? Aí ele falou, olha, você que conhece a injeção de cortisona? Eu falei, olha, já ouvi falar, inclusive até tinha tomado uma antes, porque eu tinha tido um problema no pé e na perna direita também. Aí eu falei, olha, você quer tomar essa injeção? Eu falei, nossa, eu quero tomar sim. Porque eu imaginei que fosse um alívio, né? Que fosse uma coisa que fosse resolver o meu problema. Você vai tomar injeção de cortisona, não vai precisar de fazer cirurgia. Mas daí, há 6 meses, Felipe, voltei e continuei com dores. E aí ele falou, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia, então nós vamos tentar a fisioterapia. Aí me deu aquela folha com aqueles exercícios, né? Aí comecei a fazer, mas que também não deu certo. E aí, um belo dia, eu fui ver um vídeo que me jogou para o Instagram, e daí lá vi o seu comercial. Aí eu comecei a preencher a consulta. Quando eu vi falar, você é o próximo imigrante dos Estados Unidos sem dor, eu falei, meu Deus, é tudo que eu preciso. Agora você tem a boa. E daí comecei a preencher e tal. E daí, no dia seguinte, eu ia para a igreja, às 8, e quem quisesse, né, pegar aquela vaga ali, teria que entrar para fazer a inscrição para ser os primeiros. Falei, eu não posso deixar de ir para a igreja, eu vou perder. E quando eu cheguei, já tinha mensagem, e aí, Valdete, você vai continuar e tal, tal. Falei, meu Deus, consultei o meu marido e falei, ele falou, olha, não faz isso, você não tem tempo, você vai gastar dinheiro. Aí eu fiquei lá no quarto e comecei a pensar, falei, quer saber? Eu nunca faço nada para mim, eu vou investir. E daí foi aonde que eu fiz o pagamento e tudo. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas será é muita coisa, eu não vou conseguir, vai ter que fazer dieta, vai ter que cozinhar. Falei, que horas que eu vou acordar para fazer? À noite eu não tenho tempo de fazer os exercícios. Aí foi onde eu quis voltar atrás. Uhum. Mas graças a Deus, Felipe, que eu continuei e que deu certo. Foi para mim o melhor investimento, o melhor presente. Eu acho que é a coisa melhor que eu já fiz para mim, apostar na minha saúde, na minha recuperação. Eu estou encantada com o resultado. As pessoas Conta que me para eles conhecem. quais foram os resultados que você teve nos primeiros 21 dias quando você fez o seu primeiro desafio. Olha, nos primeiros 6 dias, sem dor alguma, eu não conseguia deitar de barriga para cima para fazer o postural, porque quando eu esticava a perna doía. Então, com 6 dias eu já consegui já ficar sem dor. E o sono, melhorei a qualidade do sono, né? E comecei a andar direitinho, porque eu andava mancando, porque o meu joelho direito ele não esticava, né? Ele era duro. E para entrar no carro e sair eu precisava de ajuda, porque nos dias mais estressantes, né? Era quando doía mais. Então, graças a Deus, Felipe, foi tudo de bom. Perdi, me parece que 25 libras. Tô assim, maravilhada. As pessoas me encontram comigo e falam: olha, você vai sumir. Tá no Monjaro também? Tá acusando vocês do Monjaro, né? E aí eu falo: não, olha, a gente está com uma coisa boa aí, melhor que Monjaro. Programa do Felipe. Aí já encaminho o seu link, já mando seguir no Instagram. Acredito que você vai receber muitas pessoas por aí. Permita Deus que essas pessoas apostem nelas, invistam nelas, dê uma chance para elas de conhecer o seu método, porque é o melhor que tem. Valeu a pena o esforço, mesmo com toda a sua
correria, você é uma mulher que trabalha muito, já tinha muitos afazeres, né? Teve aquele susto inicial, que acho que muita gente aqui passou por isso também, de será que eu vou conseguir fazer tudo? Mas você foi lá, deu a prioridade que precisava, né? E evitou, possivelmente, uma cirurgia que o médico falou que ia Sim, operar o seu joelho. sim. Vamos Graças a Deus, Felipe. uma pergunta pessoal, se você não incomodar de responder. Se você tivesse passado, se tivesse que passar por uma cirurgia e ficar 3 meses sem poder trabalhar no seu trabalho, você teria reserva financeira para ficar tranquila, só pagando as contas, recuperando em casa 3 meses? Eu não. E acredito que dificilmente alguém esteja preparado para isso, né? Para estar aqui e ficar 3 meses sem trabalhar, sem passar por uma dificuldade. Exatamente. Particularmente falando de mim, porque com Claro, certeza eu tenho meu marido que poderia fazer. Você fez a pergunta se eu teria essa reserva. No momento, eu não teria essa reserva. exato. Isso que é o mais Uhum. grave, né? Porque o Esse que é o sistema mais grave. ele acaba não é só com a saúde, né? É com a parte financeira, é com relacionamento dentro de casa. Eu já tive casos, né? Não foi você, de outra, de alunos falando que quase até perdeu o casamento devido à cirurgia que teve que fazer e tudo mais. Mas que legal, que história bacana a sua. Agora, para Sim. fechar, deixa também um conselho para animar esse povo aí, para isso. Olha, pessoal que está aí ainda, que está meio assustado, meio com medo, para quem também não conhece, por favor, escutem o que o Felipe fala. Faz direitinho, se programa, se organize, vai ao mercado, faz as suas compras, faz as suas marmitas no fim de semana para não ter desculpa. Durma cedo, acorda cedo, vai malhar, vai ficar forte, vai ficar com saúde, porque é o Vale a melhor que está tendo no momento, vale muito a pena. Que legal. Parabéns, Ivaldete, minha amiga. Obrigada, Felipe. Muito obrigada Glória. por tudo. Que Deus abençoe, que você continue fazendo essa corrente do bem. Que o seu programa seja uma coisa acessível para todos, que todos tenham a oportunidade de conhecer e apostar, acreditar, ir lá e fazer. Faz porque vale a pena, é sucesso.